Essa semana eu li O Grande Gatsby, obra de Fitzgerald, né, lançada em 1925, um dos grandes clássicos da literatura norte-americana, né? Para mim, junto lá com Catcher in the Rye, How to Kill a Mockingbird, né? Para mim são três livros que circulam, né? São livros de fácil acesso e que circulam nesse meio como grandes clássicos norte-americanos, né? Quando a gente fala do livro do Gerald, a gente tá falando de um clássico, assim, no sentido mais literal, né? Um livro divisor de águas na literatura norte-americana, né? Aqui a gente passa o sonho americano de verdade para sátira, sabe? Aqui o sonho americano vira uma ferramenta narrativa para satirizar, né? Coisa que ainda é popular, coisa que o Coppola aperfeiçoou em Poderoso Chefão, por exemplo. São tecidas aqui noções de Estados Unidos que poderiam até então ser novas, né? E é um debate muito interessante abordar exatamente quais são os aspectos que fazem o Grande Gatsby ser tão disruptivo ou até progressista em algum sentido, sabe? É uma obra que ela tão claramente pode ser vista de uma forma progressiva, né? No sentido de a gente tem aquele visual, né, da era do jazz, né? Aqueles chapéus, as mulheres, né, com os brincos e aí esse retrato da elite, né, e dessas festas, todo mundo é muito galanteador, todo mundo fala muito bonito, né, e a gente pode encontrar aqui, talvez, para olhos desatentos, essa era do jazz sendo agraciada, né, pelo Fitzgerald, o que não é verdade, né. O Fitzgerald aqui critica, né? Mas vamos por partes, né? O que é essa era do jazz, né? A era do jazz, que é esse período dos anos 20, 30, né? É uma era que foi cunhada pelo Grande Gatsby. O próprio Fitzgerald, mais tarde na sua vida, reconheceu como uma criação própria esse conceito da era do jazz, mas são justamente esse momento, né? Essas obras em que a gente tem muito cigarro, fumaça, a gente tem muito alcoolismo, a gente tem esse senso de sujeira, de malícia, de corrupção pairando no ar, sabe? Esse sentimento é um sentimento o Grande Gatsby muitas vezes, para muitos literatos, né? A obra é tratada como criador dessa recepção, assim, sabe? Desses anos 20, essa interpretação dos anos 20. E se a gente fala sobre de uma forma mais geral, o livro tem isso, mas quando a gente entra nos pormenores, a gente pode realmente confirmar que essa deve ser a intenção sim da obra, né? Quando a gente fala sobre o sonho americano é uma mentira, né? O sonho americano não é de verdade, né? E aqui na obra Grand Gatsby, a gente pode encontrar muito claramente que uma pessoa pobre sempre vai ser pobre, assim, não no sentido talvez de wealth, mas no sentido com certeza de classe, né? Não existe ascensão social. Os Estados Unidos é uma sociedade de classes e essas classes são como castas. O Tom, o marido da Daisy, por vezes compara o Gatsby com negros, né? Ele é um personagem racista, inclusive isso é parodiado na obra, porque o Tom tem essa percepção de que os Estados Unidos estão acabando porque os imigrantes e as pessoas de cor estão tomando todos os lugares sociais, né? O que é curioso, né? Porque é uma percepção social que existe há 100 anos e há 100 anos os Estados Unidos continua racista e há 100 anos as pessoas continuam acreditando nisso. Isso é parodiado, né? É um livro, né, citado, né? Eu não sei nem se é um livro de verdade. Eu fiz uma breve pesquisa e pelo jeito não é um livro de verdade, mas é uma paródia, né? Ele está citando livros lá de pseudociência, assim como hoje em dia a gente parodiaria, por exemplo, um Brasil Paralelo da vida, uma Fox News, sabe? Se a gente quisesse fazer uma ficção criticando os Estados Unidos, e é o que é feito aqui. O Gatsby, por mais rico que ele fique, ele nunca vai ser igual a galera que tem old money, mesmo que ele tenha mais dinheiro, sabe, que essa galera. Por quê? Porque ele sempre sempre vai ter uma classe impedindo isso. O personagem do Nick é um personagem interessante, né? Eu falei um pouco do Gatsby, falei um pouco do Tom, mas o Nick, que é o protagonista, o narrador da obra, né? Que observa, né? A partir dele todos os acontecimentos, ele é um personagem que ele tem dinheiro, nasceu com dinheiro e tá tentando se manter na vida. Ele tem bem menos dinheiro que o Gatsby, tanto que ele mora do lado, numa casa bem menor, sabe? Porém,
ele é os nossos olhos, né? Ele talvez seja o único ali que admira o Gatsby, né? Existe um tom de melancolia e um tom de tristeza. Ele ama o Gatsby, talvez ele seja o único. Tem uma outra personagem que ama o Gatsby, a Daisy, mas a Daisy termina longe do Gatsby. Por quê? Porque talvez ela não quis arriscar, ela poderia ter acabado o livro com ele, ela escolheu ficar com o Tom. E por que ela faria isso? Porque o Tom é da classe dela e o Gatsby não. Uma separação muito clara, né? Eu quis falar do Nick aqui também, porque existe um subtexto queer muito esquisito, né? Eu pensei, nossa, será que isso é um anacronismo meu? Eu que tô projetando aqui, igual a gente às vezes faz, por exemplo, com Machado de Assis, né? De procurar esse subtexto queer, né? E encontrar, às vezes, muito claramente algumas partes do texto. Não, não acho que seja o caso. O Nick observa, em alguns momentos, por exemplo, sexualidade no Jordan, sabe? Atração sexual pelo Jordan, assim, na minha interpretação do texto. É que eu posso deixar aqui do lado, por exemplo, sei lá. O Nick também, ele é apaixonado pelo Gatsby, sabe? Se você... Esse fascínio, essa atração, sabe? É muito curiosa. E quando a gente vai pesquisar a vida do autor, as coisas ficam até um pouco mais claras. Existem muitos rumores de que o Fitzgerald tinha relações homoeróticas com o Hemingway. E faz muito sentido, né? E esses rumores vêm de falas da esposa do Fitzgerald, a Zelda, né? Uma das grandes personalidades também, né? Desse começo do século XX, né? Ela que tipo, escrevia muito, né? Foi uma grande pensadora. A Zelda ia no jornal esculachar o marido chamando de gay, sabe? Falando que o cara era gay, e aí eles se separaram, né? Isso foi bem na época de publicação do Gatsby, que causou todo esse tumulto. Então, não é tão incorreto olhar por esse viés, né? Talvez ver o Fitzgerald como um homem queer ou um homem bissexual, né? Nessa época, né? Em que ele não poderia sair do armário e que coloque subtexto, sabe? Existem obras em que é muito claro esse subtexto, né? Não preciso nem falar, por exemplo, o próprio Hemingway, mas eu ia citar mais ainda o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, sabe? São obras que existe um subtexto ali, a gente tem um protagonista e a partir dos olhos dele a gente vê atração sexual para outro homem, e aqui é o mesmo caso, né? Posto esses fatos, eu também gostaria de falar um pouco sobre a libertinagem, era do jazz, a partir da personagem da Daisy. A Daisy, que é a mulher sensual, a mulher atraente, né? Ela pode ser vista assim como uma figura progressista, porque, por exemplo, ela faz sexo pré-matrimonial, e isso não é um problema. Ela continua sendo o centro das atenções, ela continua sendo a figura feminina mais atraente, mas assim, não livrando o livro de críticas, esse retrato da mulher como uma pessoa que bebe, que grita, que faz piada, que pode se expressar na noite e tudo mais, tem a ver com a criação da era do jazz como um período de libertinagem, como um período em que é um período de, como eu falei mais cedo no vídeo, de corrupção, de bebedeira, de alcoolismo, né, de cigarro, né, e no meio dessas festas com orgias, sabe, com palavrões sendo ditos e com muita falta de classe desses milionários, né, existem esse novo tipo de mulher, né, esse novo tipo de mulher que expressa sexualidade, sabe, que representa também essa distorção do tradicional. A minha questão aqui é que eu não acho que o Fitzgerald, eu não acho que a obra condene ela, sabe? Eu não acho que a obra condene nenhum desses personagens por sua libertinagem, sabe? Eu acho que o livro está mais inclinado a condenar os aristocratas com dinheiro antigo do que qualquer minoria, né? Falando aqui, na verdade, do Gatsby e da Daisy, por se enquadrarem nesse sistema, sabe? Mas no retrato que a era do jazz, os anos 20 tem dessa mulher libertina, a Daisy contribui de forma imensa, imensurável para esse arquétipo, né? A Daisy é o maior nome desse arquétipo.
E por mais que talvez na época isso seja encarado como um lugar um pouco de choque, sabe? Eu não acho que seja muito diferente do que, por exemplo, foi em Friends, né? Friends, nas primeiras temporadas, causava choque no telespectador mais antiquado o comportamento das personagens femininas. Na primeira temporada, a Mônica chega no apartamento, tendo acabado de fazer sexo no primeiro encontro, né? E ela não gostou do cara. Ela fez sexo porque na hora da vontade, agora tá, putz, mano, nem devia ter feito, sabe? E isso foi uma luta dos showrunners pra manter, porque a emissora queria tirar, né? Então, essa figura, né, que vai sendo alterada, né, mas da mulher com liberdade e tudo mais, eu acho que existe uma contribuição positiva aqui. Então, de forma geral, por mais que esse livro possa ser muito mal interpretado, esse livro é uma sátira à tradição, é uma sátira a valores conservadores. Talvez ele não seja um clássico nesse sentido de captar a essência da natureza humana, né? Porque existe, né, em O que lemos, Por que lemos clássicos, né? Tem esse comentário sobre serem livros atemporais. Talvez o Grande Gatsby não seja atemporal, mas talvez o Grande Gatsby nos ajude a entender a construção de um Estados Unidos pós-Primeira Guerra, de um Estados Unidos prestes à Guerra Fria, sabe? E os valores do sonho americano sendo desconstruídos pelos próprios norte-americanos.